Queremos continuar, então, dentro desse conceito do crescimento espiritual. Se é para mim e para você, ou se é só para os iniciados, para aqueles que Deus escolheu com um toque especial, não é? Então, é disso que um pouco trata a nossa série. E lembrando da nossa última Santa Ceia, né? Justamente há 2 domingos atrás, se você se lembra, nós terminamos com um texto que está lá em Mateus 11, e eu queria iniciar esse momento aqui justamente com esse texto. Tá? Mateus 11, a partir do versículo 28, que diz assim para a gente: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso tem tudo a ver com essa última música que a gente cantou, né? Da entrega. Sabendo que realmente Deus cuida, e tem tudo a ver com a oração que o Otávio fez para a gente. E naquele domingo, eu acabei explorando, logicamente, ali, não era mensagem, era preparando o nosso espírito, nossa alma, né? Nosso coração, para a participação da ceia. Eu explorei o lado do descanso para as nossas almas, né? Que é tão importante. Mas é interessante que, para a gente poder encontrar esse descanso para as nossas almas, Jesus nos faz um convite. É tão profundo nesse texto, e a gente poucas vezes explora. E eu queria, nesse início, né, nessa primeira parte, desse segundo sermão, desse crescimento espiritual para mim, explorar um pouquinho esse convite, esse chamado que Jesus faz. Amém? E ele começa no começo. Primeira frase ali, primeira coisa que Jesus faz é: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, é interessante que Jesus aqui, ele fala: venham a mim todos. Então, muitas vezes, eu acho que ao longo do tempo, o próprio cristianismo, a própria cristandade, né? Como algumas vezes se fala de uma forma até meio jocosa, né? Colocou talvez muitas regras, muitas coisas para que a gente possa se considerar que esse chamado possa ser também para nós, né? E é muito importante que a gente coloque muito claro que o chamado de Jesus era irrestrito. E é interessante, né? Porque hoje, muitas vezes, quando você começa a falar, tem gente, se você fala de Jesus, você pode falar de qualquer coisa e as pessoas vão parar para te ouvir, pelo menos curiosamente, com curiosidade. Mas quando você põe o nome de Jesus, alguma coisa, muitas pessoas já parece que dá aquela ânsia, né? Não quer saber. E quando você vê a verdade, em Marcos 12, 37, um versículo que eu mostro ali para vocês, né? Ele termina falando assim: e a grande multidão o ouvia com prazer. É interessante. O que mudou então? O que Jesus tinha que os cristãos em geral não conseguem ter com esse mesmo prazer, né? Talvez isso seja um ponto que nós tenhamos que resgatar. E eu queria explorar também isso um pouquinho com vocês. Então, quando Jesus chega lá e fala: venham a mim, todos que estão cansados, né? Ele não está falando assim: olha, venham provar de mim, venham consumir de mim, né? Venham ver como eu sou legalzinho, tá? Venham aproveitar uma oportunidade, que talvez, uma coisa que de vez em quando a gente fala, tá? Venha obter vantagens. Parece que tudo isso está um pouco no contexto, mas o chamado de Jesus é um pouco mais profundo, e eu queria explorar isso. E o texto segue, né, a partir do versículo 29, quando ele fala: olha, venham a mim e tomem sobre vocês o meu jugo. 2 coisas ele vai falar, e a primeira é essa: tomem sobre vocês o meu jugo. Então, parece que esse venham a mim é um chamado para compartilhar conosco algo mais profundo, uma questão vivencial, mais do que uma boa palestra, mais do que uma boa reflexão, como essa, eu espero que você entenda dessa forma, né? Uma coisa mais profunda, um convite para deixar o nosso lugar da arquibancada espiritual e ir para o campo, ir para a arena, não é? É um pouco o que Jesus está falando aqui. Deixar um pouco essa
arquibancada da cristandade, né? Onde muitos acham bonitinho, falar, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas não está na arena, não está vivendo essa vida. Então, esse convite é um convite para compartilhar um caminhar, tomar o jugo, caminhar junto com Cristo, junto com Jesus. E ao longo, então, da caminhada, o que ele segue no texto, ele fala, e aprendam de mim. Aprendam de mim na caminhada. Aprendam de mim. Aprendam como eu falo. Aprendam como eu reajo a cada situação, a cada circunstância. E aí, você vai absorvendo essas lições de vida que eu vou preparar para você ao longo do caminho. Que eu preparei para você ao longo do caminho. Não é? Então, este é o convite que Jesus faz. Mas seguindo um pouquinho mais no texto, né, ele vai falar assim, né, aprendam, tomem esse jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Então, é na caminhada que nós também podemos aprender sermos mansos e humildes de coração. Como a gente pode ser humilde de coração e manso com as situações que o mundo nos apresenta? Não é? Em toda e qualquer situação. E aí sim, ao longo dessa caminhada, à medida que fomos absorvendo os ensinamentos, aprendendo de Jesus, como ele reage, como é o certo de reagir, nós vamos então encontrar esse descanso para as nossas almas que ele fala a princípio. Amém? Então, isso parece que para nós é um convite. E não é um convite tão pesado, porque no versículo 30, né, ele conclui falando, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Se a gente pudesse condensar tudo isso daqui num quadrinho, né, a gente poderia falar assim, aprendam de mim, tomando o meu jugo, que é suave, e carregando o meu fardo, que é leve. Você pode estar se perguntando, o que é o jugo? O que é o fardo? Não vou gastar muito tempo aqui falando disso, de como era na época de Jesus, todas as regras que a religiosidade colocava sobre as pessoas, e Jesus não estava falando que, olha, você está livre de qualquer regra, mas ele acabou resumindo, lembra? A gente tem falado bastante disso, ele resumiu em 2 regras. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, o nosso entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Imagina, quanto mais leve é isso. Mas ele fala, olha, põe esse jugo, carrega junto comigo. Vamos andar sob esse jugo, ok? Mas ele é suave para você. Ele não é aquele peso que você não consegue nem dormir, porque você não consegue nem decorar. Será que eu vou para o inferno? Eu não sei, eu não conheço todas as leis, 613 que existia naquele tempo, não é? Os mandamentos. E aí, como é que você faz? E Jesus está falando, olha, é bem mais leve do que isso, bem mais suave. E o meu fardo, aquele que eu quero que você compartilhe comigo, ele acaba sendo leve para você, porque você vai fazer com amor, com alegria. Essa é a estrada da fé, que ele nos convida a andar com ele. Então, nos fazer entender e desfrutar desse fardo, desta caminhada. Se eu tivesse que resumir isso em 2 frases, a primeira frase que eu colocaria é assim, que a escola de Jesus é a caminhada. Não é um banco de universidade, não é o banco da igreja, por mais gostoso e bom que ele seja, eu não estou dizendo que você não deve estar aqui, não é? Mas é muito mais que isso. É a caminhada com Cristo, é a caminhada com Jesus. E o método de Jesus é o discipulado. Amém? É disso que se trata. Jesus chamou discípulos, ele conectou pessoas, ele fez com que essas pessoas aprendessem dele, não por aulas teóricas, mas aulas práticas, por vida. Dia após dia, reação após reação, compadecer por compadecer, demonstração de amor, e assim foi o caminho. E isso nos traz então para falar que isso tem a ver com a nossa série, Crescimento Espiritual. É para mim. Se você lembrar, nós terminamos aquele dia, né, fazendo um desafio. E nós fomos chamados para juntos conectarmos, crescermos e servirmos, fazendo a diferença onde o Senhor nos enviar. Amém? E hoje, nós vamos fazer isso aqui, digamos assim, como se fosse um sermão de 3 partes, a partir de hoje. E hoje eu queria explorar o primeiro,
Não primeiro aqui na linha, mas a parte do crescer, chamados para crescer. Porque eu tenho a impressão que esse daqui é o mais natural para a gente. Os outros dois parece que a gente tem que sair mais ainda da nossa zona de conforto. Então eu queria começar por esse, para que ele nos levasse naturalmente aos outros dois pontos, o conectar e o servir. Amém? Vamos fazer uma oração antes de entrar nessa reflexão? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, e eu te peço de coração, Pai, que seja o Senhor que fale. O Senhor que fale através dos textos aqui, que nós vamos compartilhar. Chega a cada coração e nos ensina essas lições, Pai, para que nós possamos encarar essa caminhada da nossa vida junto contigo, com mais alegria, com mais liberdade, com mais leveza, Senhor, como deve ser, e exatamente como foi o convite de Jesus a todos nós. Em nome dele a gente ora. Amém. Amém? Eu queria fazer isso aqui, passando rapidamente por, como a gente está querendo tratar de um tema com vocês, que é essa parte do crescer e do conectar, eu vou fazer isso trazendo mais do que um texto, né? Nós vamos ver vários textos, mas que seja agradável para você também. E eu queria colocar assim, aprender de Jesus exige 3 coisas. Primeiro, entendimento. Segundo, foco. E segundo, constância. Ok? O primeiro, portanto, aprender de Jesus exige entendimento. E eu queria trazer aqui alguns textos que trazem esse entendimento para a gente, o que significa realmente ser cristão. Como é que nós chegamos até aqui? E o primeiro é Romanos 5, a partir do versículo 6, quando ele diz assim: no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém? Amém. Vou explorar um pouquinho melhor isso daqui. No versículo 6, né? Ele traz 2 dados importantes. Ele fala, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Enquanto a gente ainda pensava que poderia resolver sem Deus a nossa, entre aspas, salvação, seja como for que você entende isso, que nós poderíamos resolver o nosso problema espiritual, que nós poderíamos encontrar alternativos, atalhos para poder chegar lá, sem perceber que realmente não tinha em nós a força necessária, as características necessárias, o poder necessário para vencer o mal, as coisas que acontecem. Então, é isso que está falando. Então, quando nós ainda estávamos nessa situação, poderia trazer vários outros textos, né, que afirmam isso, mas fique só com esse resumo, né? Cristo morreu pelos ímpios. Essa palavra ímpio é uma palavra dura, né, estranha. Mas o que ela é uma palavra ímpio? É uma pessoa sem Deus, né? E, portanto, nós poderíamos traduzir isso daqui, fala, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, que estávamos sem Deus, vivíamos sem Deus no mundo. Então, ele morreu por nós, tá? E ele vai seguir depois no versículo 8, depois ele falar que, olha, pode ser, você pode conhecer casos de pessoas que fizeram um ato altruístico, né? Morreram por alguma coisa, mas é uma coisa muito difícil. Mas sempre foi em favor de uma pessoa que honrou a vida, que honrou alguma coisa, que tinha dado alguma coisa por ele e tal. Então a pessoa em retribuição agiu dessa maneira. Mas você não encontra nenhuma história no mundo de uma pessoa que morreu por pessoas que não tinham nenhum merecimento, que era o nosso caso. E que o versículo 8 fala, né? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém? Alguns dizem que essa é a afirmação mais linda da Bíblia, não é? Então, que você também possa assumir isso dessa maneira. Mas interessante, né? Que para gente que isso caia mesmo na nossa mente, eu queria compartilhar numa outra carta de Paulo, 2 Coríntios 5 também. E eu vou ler aqui na versão NVI, o versículo 21 apenas. Diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, não é? Dependendo se você está lendo na NVI, né? Fala aquele que não tinha pecado, a oferta por nosso pecado,
para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Né? Na NVI fala para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, que Deus cumprisse, a justiça de Deus se cumprisse em nós. Nós fomos declarados justos, portanto. Tá? E esse foi o trabalho que Jesus conquistou na cruz. Por isso a cruz, embora seja um símbolo horrível, difícil, de dor, ele também é um símbolo de vitória. E ele é o símbolo mais importante do cristianismo. Amém? Mas é interessante que, para que a gente tenha um entendimento exato de onde nós estamos e por que nós temos que agir e temos que caminhar com Jesus, eu queria trazer mais um texto, que é justamente como Paulo começa a carta de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Quando ele fala assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, portanto, existem chamados também específicos para ministérios específicos, funções específicas para cada um de nós. Paulo entendeu que o chamado dele era esse, pela vontade de Deus, né? Junto com o irmão Sóstenes. E aí ele dirige a carta. Para quem ele está dirigindo a carta? A igreja de Deus que está em Corinto, ok? Aí ele fala: aos santificados em Jesus Cristo, aqueles que foram considerados santos pelo sangue de Jesus, amém? Então, considerados justos, como nós lemos lá, 2 Coríntios 5, tá? Mas, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Então, espera um pouquinho. Então, nós fomos considerados santos pelo sangue de Jesus. Então, nós somos oficialmente santos diante de Deus. Ele nos vê como santos, porque Jesus toma a nossa frente, né? Nós estamos escondidos em Cristo. Deus nos considera justos. Mas a nossa caminhada aqui é para que a gente realmente se torne santos. Isso, gente, é maravilhoso você entender. Por isso, né, aprender de Jesus exige entendimento. Tá? Isso é um pouco da jornada que nós queremos fazer aí ao longo de 21, né? Podendo trabalhar isso com todos vocês, que a gente possa entender isso. Que naquele momento que Deus entra no nosso coração, nós aceitamos, nós convidamos Jesus a entrar no nosso coração, nós abrimos o coração a Ele, Ele vem habitar no nosso espírito. Não é? Mas dentro de nós, na nossa alma, existem as nossas emoções, os nossos entendimentos, a nossa vontade, e existem também dentro de nós as nossas resistências, aquelas coisas que talvez a gente tenha feito pactos com outros deuses no passado, ou tem aquelas coisas que nós demos brechas, né? Coisas que nós somos, vícios que nós temos, que nós carregamos anos, décadas, ou a vida inteira, e essas coisas resistem contra o senhorio de Jesus. Então essa caminhada, chamados para sermos santos, é justamente essa caminhada para que Deus vá nos depurando e a gente Ele vai mostrando coisas para nós e a gente vai entregando para Ele aquilo. Como a música que a gente cantou, entrego, tudo. Sem quartinhos escondidos. Mas, para nossa surpresa, a gente vai descobrindo mais quartinhos, conforme a gente vai caminhando. E Deus vai mostrando para a gente. Por isso é tão importante a gente conhecer a palavra dele. Então, que conclusão a gente pode chegar dessa primeira parte? Entender o amor de Deus e o preço pago para que cheguemos aqui nos enche de alegria e confiança para abraçar o nosso chamado. Talvez você olhe nesse momento e fale: mas qual é o meu chamado? Eu ainda não tenho um chamado específico. Deus nunca me falou, eu não senti ainda no meu coração que Ele quer que eu seja um apóstolo, um profeta, um pastor, um mestre, o quê? Né? Então, sabe o que a gente pode fazer? Atender a esse chamado de Jesus. Enquanto a gente não tem essa clareza, vamos abraçar o nosso chamado comum, chamado para sermos santos. Amém? E esse chamado é para mim, é para cada um que está aqui, é para você que está na sua casa, ok? É um chamado para sermos santos. É o caminho da santificação. É um caminho de todo dia, encarar todas as coisas que estão dentro que a nossa alma tanto peleja contra o Espírito, que também está em nós, e nós vamos trabalhando isso diante de Deus, e entregando. Amém? Como é que você pode saber isso? Através da leitura da palavra, através do teu contato com Deus todos os dias.
Amém? E esse é um pouco do que eu queria trazer nesse primeiro ponto. Mas o segundo ponto, aprender de Jesus exige foco. Foco. E aí eu vou trazer um texto aqui, de Lucas 10, que é um texto bem incômodo para muitas das nossas amadas mulheres, que são muito trabalhadoras, né? E muitas vezes esse texto é meio indigesto para algumas delas. Mas é um texto que nós temos que encará-lo com o objetivo que ele está na Bíblia, amém? Então eu vou ler a partir do versículo 38 de Lucas 10, que vai contar para a gente a história de Marta e Maria, um minutinho, né, da vida delas. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Amém. Uau! Será que Jesus estava falando quanto serviço aqui? Será que Jesus estava falando para que a gente continuasse todos no nosso sofá, tranquilos? Será que é um convite a isso? Vamos tentar entender aqui um pouquinho, tirar algumas lições aqui, no versículo 39. Quando fala, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Foco. Há momentos de fazer coisas, há momentos... Estou vendo o Felipe aqui na minha frente, aqui com a câmera, né? Filmando, e como... podia citar cada um, né? Mas tudo bem, só que está aqui o Felipe na minha frente, por isso estou falando, né? E então há momentos de fazer o vídeo, para que você possa ver aí na sua casa, há momentos de preparar o louvor, certo, João? Tem que acordar cedo para estar aqui, de madrugada preparar as cifras para poder tocar na hora, né? Há momentos para tudo, mas há momentos de focar, há momentos de se sentar, se ajoelhar diante aos pés do Senhor, amém? E é interessante, né? Que aí fala, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, no versículo 40. O Escaseiro, um escritor, comentando esse texto, né, num devocional, ele fala, é interessante pensar que talvez Marta, mesmo que naquele momento ela não tivesse nada para fazer, e ela sentasse ali diante de Jesus, provavelmente, não é uma certeza, é uma especulação, ela não tivesse atenção suficiente para prestar atenção no que Jesus estava falando. Ela ia estar sempre preocupada se a comida estava esfriando, se a casa estava direita. E muitas vezes nós na igreja somos assim. E esse é o chamado que nós queremos fazer. Quando Jesus chega lá e fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas todavia apenas uma é necessária. Isso nos traz esse conceito da simplicidade do Evangelho, que é o que a gente quer explorar um pouquinho com vocês ao longo deste ano e dos próximos anos, não é? Talvez a gente tenha se distraído ao longo do tempo com muitas coisas, muitas atividades, muitos comprometimentos da gente para fazer coisas, todas boas, mas de repente Jesus está falando, olha, só uma é necessária. E aqui ele fala, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que conclusão a gente pode tirar? Como cristãos e como igreja, precisamos aprender a voltar os nossos esforços para o essencial do nosso chamado. Isso é uma coisa que nós vamos forçar, esse alinhamento ao longo desse ano. Eu sei que nós estamos de novo num momento difícil. Todos nós tínhamos no nosso coração que a gente ia começar a decolar, a se livrar dessa pandemia, mas parece que ela ainda vai teimar e
nos atormentar por um bom tempo. Então, cada um de nós tem que pensar como nós vamos encarar isso, não é? Qual é o foco que nós precisamos? Será que uma distração de Marta foi arrumar a sua casa? E eu sei para vocês que gostam de ter a casa arrumada e tudo preparado quando existe um evento, quando você vai receber uma visita, isso é claro, e eu acho que não é tanto do que Jesus estava ali combatendo. Provavelmente, eu posso dizer até com certeza, ele conhecia muito mais o coração da Marta do que nós podemos supor, né? E ele sabia que isso talvez fosse um exagero dela. E isso nos chama também para a nossa fé, para as atividades da nossa igreja. Tá? O que realmente é importante? Como nós temos visto ao longo dos meses, o importante é ser e fazer discípulos. Amém? E aprender de Jesus na caminhada. Esse é o convite que ele fez. Esse é o convite que ele fez. Todo o resto pode ser importante, mas não é o foco. E ele não pode tomar esse espaço no nosso coração. A pandemia é importante. A pandemia, como o Otávio falou muito bem, ela nos entristece. Cada dia a gente fica sabendo de mais uma pessoa que se foi. E algumas pessoas conhecidas, pessoas queridas, amigos de trabalho, pastores, não é? Então, isso tudo são motivos, sim, ruídos que podem nos afastar da nossa fé. Mas eu te faço um convite, mantenha o seu foco em Jesus. Amém? Aprenda com Maria. Por mais que você pareça com Marta muitas vezes, aprenda com Maria. Existe aquele momento de parar diante de Deus. Existe aquele momento de você largar o seu celular e prestar atenção na palavra. Existe aquele momento que eu, como pastor, tenho que tirar o som de todos os grupos de WhatsApp para poder, por exemplo, me concentrar na preparação da mensagem. Se a gente estiver ligado em tudo o que acontece no mundo para responder em 5 minutos a cada toque que a gente recebe, nós não temos foco nenhum, nós ficamos perdidos nessa coisa. E tem uma pessoa que vai gostar disso, que é o inimigo das nossas almas, o diabo. Amém? Isso nos leva aqui para o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa encerrar essa nossa reflexão de hoje. Aprender de Jesus exige constância. Amém? Então, esse texto que eu vou trazer está em Marcos 13, já ao final, e ele começa bem antes, quando Marcos conta aquele evento onde os discípulos passam com Jesus perto do templo, e os discípulos estão ali, né, olhando para o templo e falando: Senhor, olha que lindo, que pedras maravilhosas, e realmente era uma construção fenomenal, pelo que dizem, né? Esse templo que foi destruído em 70. E Jesus começa a falar para eles: olha, vai ter um tempinho isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra, e aí eles começam a perguntar, e Jesus conta tudo, e fala até do tempo da tribulação, não é? Que a gente ainda vai viver, se Jesus não nos recolher antes. Mas aí no final do texto, quando ele começa lá a partir do versículo 32, né, começa a dizer, ele fala: olha, mas ninguém sabe quando vai ser, ele só pede para que ficassem atentos e vigiassem. E aí o versículo 34, a partir daqui que eu queria compartilhar com vocês, né, ele conta uma parábola, para que os discípulos pudessem entender e também a gente possa entender hoje, amém? Ele falou lá: é como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Eu não sei quem é esse porteiro, se é um anjo, não importa muito para nós aqui. O que eu queria compartilhar com vocês é justamente esse que está frisado ali, né? Ele encarrega de tarefas cada um. Cada um. Então, entre nós, não existem aqueles que podem passar um ano inteiro, ou a vida inteira, sentada no sofá, ou sentada no banco da igreja, só consumindo. Não foi esse o convite que Jesus nos fez, não é? E ele traz isso em tantos outros textos que a gente poderia compartilhar, mas eu tive que escolher alguns, não é? Então, fala aqui que aquele homem saiu de viagem, imagina Jesus, né, que ressuscitou, ele está no céu e um dia vai voltar, e ele fala, ele deixou a sua casa, a sua igreja, o seu, né,
ele encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. E aí o texto segue, né? Falando que, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ao amanhecer. Ou seja, ninguém sabe que hora que ele vai voltar. Então, no versículo 36, ele fala: se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. E aí eu fico pensando justamente nisso. Ser encontrado dormindo. O que será que ele queria dizer com isso? Será que é uma impossibilidade da gente de procurar as tarefas que ele nos encarregou? Será uma impossibilidade da nossa parte de ouvir a voz de Deus o suficiente para entender o chamado que ele nos deu? Ele nos dá chamados gerais, como aqueles chamados a serem santos, que Paulo deixou tão claro. Então, todos nós somos chamados para caminhar com Jesus, caminhar na fé. E não existe esse caminhar da fé sem conhecer a Bíblia. Vamos supor que a opressão aumente e que em alguns anos nós sejamos privados da Bíblia. Eu sei que eu já falei isso para vocês, mas eu quero que esteja bem claro para você. E o único recurso que o Espírito Santo, que habita dentro de você, vai ter é a sua memória. É trazer à sua memória alguma coisa que algum dia você já leu, e esse versículo vai te alentar. Vai te alentar. Estava escutando testemunho eu não vou lembrar o nome dele, é o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele pegou Covid, teve 21 dias internado, e ele gravou um vídeo agradecendo pelas orações e tudo mais. Tá? E ele falou que uma coisa que o alentou lá durante os 21 dias, e ele falou, ali tive que deixar toda a minha... sabe aquele orgulho que a gente tem? Um orgulho besta, desculpa a palavra, de vez em quando, de não me toques, não sei o quê. Ele falou, sabe, para mim, o símbolo da humilhação, ali deitado e ter que ser lavado pelas enfermeiras e pelas enfermeiras, nuzão lá, né? Vira para cá, vira para lá, passando paninho, e até isso eu passei. Mas ele falou, mas ao longo da jornada, Filipenses não saía da minha cabeça. Filipenses não saía da minha cabeça, né? Sei viver contente em toda e qualquer situação, e outros versículos que ele leu ali. E então, o que era isso? Era assim, aquele cântico, né, que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, para que você possa ter essa esperança, mesmo em dias piores do que esses que a gente está vivendo, com o risco do Covid, é importante a gente conhecer a palavra. E não dá para fazer por osmose, você tem que ler. Pode até escutar, mas eu te digo que a atenção não é a mesma. Eu já caminhei por esse caminho, né? Você põe lá, né, no YouVersion, né? Você põe lá para o áudio e você está dirigindo, você está escutando. Legal, alguma coisa fica. Mas um cara na tua frente, qualquer coisa, tira a tua atenção e a tua absorção é muito menor, né? Então, tem um caminho aqui que nenhum de nós escapa. É ler a palavra. Se eu te perguntasse assim, que tarefas o Senhor encarregou especialmente para você? Você sabe? Num dos livrinhos que a gente tem de preparação, né? Eu estou preparando aqui para um curso que a gente vai começar, e o livrinho falava assim, ó, quantas vezes por dia você se alimenta? E aí, na verdade, o livrinho falava por semana, mas não importa, dá na mesma, né? E aí fala, quantas vezes por dia você se nutre da palavra? E aí ele segue, né? Como você tem separado o seu dia? Isso também é um erro muitas vezes na nossa vida. Tem momentos da sua vida que você fala, esse aqui é para Deus, e esse daqui é para a minha vida secular. Talvez a gente tenha que dar esse passo de fé e considerar todos os momentos para Deus. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Então, não tem aquele dia que eu sou de Cristo e outro dia que eu sou do mundo. Se eu estou assim, eu estou com um pé em cada barco. E a gente precisa aprender a ter os dois pés do mesmo lado. Tá? É que a gente pudesse dizer assim, o discípulo de Jesus não tira férias da sua fé, nem do seu chamado. Amém? Não importa o que ele faça, sempre será a habitação do Espírito Santo. E a gente pode
concluir esse terceiro ponto dizendo: a nossa fé não tem um interruptor liga e desliga. Você já achou esse interruptor aí? Pode ser que você faça na marra, né? Falar, hoje eu desliguei aqui, hoje eu não quero saber de Jesus, hoje eu estou de férias, por exemplo, vou passar um mês de boa, sem Jesus. O Espírito Santo dentro de nós não tira férias também. Assim devemos atuar com relação às coisas de Deus. Ou seja, você pode tirar férias, querido, você pode fazer o que for, mas não da sua fé. Não sei como é que eu posso falar, a palavra que vem na minha mente é hiato, mas é uma palavra que a gente não está acostumado, né? Esse intervalo na nossa vida, desde março do ano passado, que teima se estender, nós não sabemos até onde ele vai, não é um intervalo na sua vida. Cuidado para você não ter desligado essa chavinha aí da sua fé. Falando, quando o Covid for embora, eu ligo de novo e vou estar com Jesus. Cuidado, é justamente nesses momentos que mais você precisa caminhar com Cristo. Amém? Por isso o nosso versículo lema de 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino ou menina, pensava como menino, raciocinava ou sentia como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Voltando para o nosso desafio deste ano aqui, fomos chamados para juntos conectarmos, crescermos e servirmos, fazendo a diferença onde o Senhor nos enviar. Amém? Que o Senhor possa ir colocando esse desejo no seu coração de caminhar com Jesus, de aprender dele. Dá para a gente caminhar com Jesus dentro de casa? Dá, né? Dá. Cada um descobre o seu caminho. Mas ele nos chama. E aí ele fala, neste caminhar, ao longo deste caminhar, tomando o meu jugo e aprendendo de mim, você vai encontrar o descanso tão necessário para a sua alma. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos esse descanso. Algo dentro de nós, ó Pai, talvez na nossa alma ainda, uma fortaleza da nossa vontade, luta para que a gente não precise caminhar contigo todos os dias da nossa vida. Luta que nós não precisemos seguir todas as suas orientações. Luta para que a gente possa encontrar um lugar onde o Senhor não nos veja, para que a gente possa agir de acordo com a nossa própria vontade. Eu peço que o Senhor, dentro da sua imensa misericórdia, no teu amor e na tua graça, o Senhor não permita que nós nos desviemos, Senhor. Nos conduz nessa caminhada. Assim como o Senhor fez com os discípulos, o Senhor deixou um exemplo para nós. Eles não eram perfeitos, estavam longe disso. Mas a sua paciência para com eles, a atenção que o Senhor deu a cada um deles, a sua misericórdia muitas vezes quando eles erravam, quando queriam poder, quando queriam reação enérgica sua contra outras pessoas. Tudo isso, Senhor, nos ensina que o Senhor realmente é manso e humilde de coração. E nós queremos aprender contigo, Senhor Jesus, sermos também mansos e humildes de coração. Nos ensina nessa caminhada, nos permita crescer espiritualmente, amadurecer, para que a gente possa se aproximar mais da sua estatura, que a gente possa parecer mais com o Senhor, Senhor Jesus. Eu sei que esse é o desejo do seu coração, e que a gente possa ter alegria nessa caminhada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa te ensinar a cada dia, possa te ensinar a buscar essa caminhada, aprender dele. O primeiro caminho é esse, aprendendo através da sua palavra,
Fale com ele, separe um lugar especial, não é? Um outro livrinho que a gente tem fala do quarto de escuta. Talvez o Felipe podia até dar uma aula para a gente desse negócio aí, né? Você tem um lugar onde você não só vai falar com Deus, mas você vai orar, você vai pedir para que Ele te mostre as coisas através da sua palavra e ter um tempo para escutar realmente o que Ele vai dizer ao seu coração com relação àquilo. E eu tenho certeza que Ele vai, ao longo do tempo, te mostrando coisas que você vai crescer com isso. Amém? Que todos nós possamos, neste ano, voltarmos ao essencial. Se nós não estamos podendo ser bonitos, demonstrar as nossas riquezas, andando para cima e para baixo com os nossos carros bonitos, se nós não precisamos mais investir tanto em roupa, porque nós estamos ficando mais em casa, e tantas outras coisas que eram tão importantes para nós, e que elas passaram a ser absolutamente secundárias. Que dentro dessa nova escala de valores, desse suposto novo normal, suba em importância o teu encontro diário com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.